Estamos ao vivo! Entrando aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu fiz um post nos últimos dias e gerou um pouco de polêmica. E polêmica até certo ponto, é legal. Então eu queria vir aqui para ouvir também vocês, o que vocês acham. Porque eu tenho falado muito do profissional da nova era e o profissional da outra era. Ou seja, a carreira da outra era e a carreira da nova era. E essa carreira da nova era, ela tem 4 fases. Só que para a gente entender essa carreira da nova era, a gente precisa entender essas questões da outra era. Então, em nenhum momento eu quis falar que os correios são ruins, que a gente não precisa usar o correio, que a gente tem que meter o pau, falar mal. E aquele post eu não estava falando mal dos correios. Não estava falando que não devemos usar, que tem política, tem uma série de coisas que envolve a gestão do correio e a gestão do Mercado Livre, da Amazon, que eu citei. Porque as pessoas falaram, tá, mas eu quero ver essas empresas fazer essas entregas naquela cidadezinha lá no final do mundo, né? Lá no fim do mundo. Eu assim, cara, as pessoas chegaram aqui de paraquedas, não entenderam o contexto e possivelmente são esses profissionais da outra era. Porque meu post, eu não tava falando mal. Eu tava lá mostrando alternativas para você realmente resolver o problema que te impede de crescer, os problemas que limitam você de usar todo o seu potencial. Quando eu falei que o Mercado Livre tem agora os seus carros, tem o seu próprio sistema de entregas, tem até outras coisas, eu acho que eles têm um setor, uma parte de logística que você pode retirar em alguns lugares. O problema não era essa questão da logística deles, era o que eles fizeram, a ação que eles tiveram diante de uma possibilidade de servir melhor os seus clientes, de não ficarem dependendo dos correios para conseguirem os resultados que eles desejam. Então, um profissional da nova era, ele não fica falando que tipo, ai, não faço isso porque tal coisa não acontece. Ah, meu marido não ajuda, a rotina não é boa. Ai, esse daqui tá me incomodando. Ai, eu não tenho dinheiro. Ai, eu não tenho tempo. Será que isso? Colocam um monte de limitações, colocam um monte de problemas e não assumem a responsabilidade, não olham para todo o cenário que está disponível para que eles façam acontecer. Que eles realmente tragam essa inovação em algo que já está acontecendo. Porque ter seu próprio, melhorar essa questão de logística, criar novos meios de servir o seu cliente, isso é essencial para um negócio. Um profissional que está dentro de uma empresa, ele está ali antes de mais nada pensando em como ele pode servir melhor aquela empresa, que logo vai servir melhor o seu cliente. Se ele entra simplesmente pensando o que eu vou ganhar, quais são as coisas que estão erradas nessa empresa e ficar só reclamando das coisas que estão dentro dessa empresa, ou ele está no lugar errado ou ele é o profissional errado. Porque você entrar e ficar só reclamando, você tá ali, tá vendo o que tá acontecendo. Você vai ficar de braços cruzados simplesmente reclamando de tudo? Você sabe qual é o significado da palavra reclamar? Reclamar, clamar de novo. Você tá só falando a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. E o que acontece isso? O que acontece dentro da sua mente e da sua vida a partir disso? Que você tá pedindo que aquilo aconteça de novo. Porque é a lei da atração, é semelhante que atrai semelhante. Você pensa, você fala, você cria. Então, quanto mais você ficar reclamando desse problema, mais terás deste problema. Anota aí, essa frase é boa, vai virar um post depois. Então, você está aí jogando essas sementes, e dessas sementes vão germinar mais problemas. Então, em nenhum momento eu falei mal dos Correios. Eu só falei que essas empresas da nova era, o mercado que vive um livre mercado, possibilitando empregos, possibilitando novos empreendedores no mercado, melhorando cada vez mais o servir e as plataformas. Não estou falando que ela também é perfeita, tem falhas. Todos têm falhas, mas ela está
se mexendo, está inovando, está criando, está disponibilizando soluções para as pessoas envolvidas, seja para a pessoa que está lá e colocou a sua loja naquele marketplace, né, e está ali oferecendo os produtos e serviços, seja para o consumidor final que está entrando ali na plataforma e comprando. Quantas vezes você entra lá na plataforma do Mercado Livre e dependendo do horário que você compra, tem entregas em menos de 24 horas. Porque eles estão ali pensando em servir melhor o seu cliente, pensando em trazer cada vez mais ferramentas para ajudar pequenos empreendedores, pessoas comuns como eu e como você, a construírem um negócio. Tanto que eles cresceram muito durante esse período de crise. Tanto que eles aumentaram muito o número de pessoas que se cadastraram para vender produtos na plataforma. Tanto que eles aumentaram muito o faturamento. Porque eles estão pensando em servir. E quando a gente fala em serviço e está falando em servir, é a única possibilidade que você pode vir a ser no mundo. Se você cria um negócio, você tem uma grande ideia, você cria um produto, mas não tem ninguém para consumir, você não consegue manifestar realmente quem você é. Você não consegue vir a ser, você não consegue servir a partir dos talentos, potenciais e habilidades que você tem. Você precisa do outro. E o serviço, em muitos casos, ficou meio... A palavra serviço ficou meio negativa, como se o serviço manual, o serviço ali básico do dia a dia não servisse de nada, que só as coisas intelectuais, essa glamorização de startups, empreendedorismo, seja lá das quantas. Mas o simples fato de uma pessoa que está dentro de casa pensar no cardápio todo da família, produzir o almoço e servir, ela teve que elaborar talvez muito mais do que um CEO da empresa em determinados momentos. Porque não tem comparação, é cada um servindo a partir do seu lugar. Então a gente precisa olhar para as questões que estão aí acontecendo e falar, eu não vou deixar que o sistema limite o meu potencial. Eu não vou deixar que esse sistema limite a minha potência de servir, de vir a ser, de manifestar o meu amor, de crescer profissionalmente, de crescer o meu negócio. Porque tem muita gente que está reclamando. Eu não vou cadastrar o meu produto nessa plataforma porque ele fica com 10% do meu faturamento. Tá, é melhor você ter 90% do seu faturamento, menos tudo que você vai investir, porque você também não vai ficar com 90% do faturamento, mas pensando simplesmente nessa questão da plataforma. Eu não vou colocar o meu curso nessa plataforma, o meu serviço nessa plataforma, porque eles vão ficar com 10% do meu faturamento. Cara, é um ganha-ganha. Eles estão ali disponibilizando uma ferramenta que vai te possibilitar ter ganhos, vão te possibilitar ter faturamento, ter lucratividade, ter o seu estilo de vida, concluir o seu projeto de vida. E você está se apegando a esses 10%, você está se apegando à parte que falta. É melhor você ter 90% do que você ficar em casa reclamando, enchendo o saco dos outros, julgando, criticando, ficando nesses duelos internos. Porque, na verdade, a maior parte das pessoas estão com medo de arriscar. Estão com medo de dar certo. Estão com medo da luz. Estão com medo de ser julgados, de serem criticados. E por que eu tô falando isso? Porque eu tenho recebido muitas perguntas, tenho recebido inbox falando, eu morro de vontade de começar online, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não consigo gravar vídeos, eu não tenho a câmera XYZ. Olha, eu só tenho um celular nesse momento e esse computador que é daqui que eu gravo aula, é daqui que eu faço os eventos, é daqui que eu tô fazendo a live e eu tô no meu quarto. E eu uso as plataformas. E eu tô pensando que quanto mais eu vender mais 10% em 10% em 10% que eu estiver dando para as plataformas de venda, eu sei que a minha prosperidade também está crescendo. Porque a vida é ganha-ganha. Tem alguém que criou esse sistema que me possibilitou colocar o meu curso e o meu serviço no ar. Assim como, se não fossem algumas aulas, alguns treinamentos, eu também não conseguiria dar vida às coisas que eu acredito.
Porque muitas coisas eu fiz, aprendi sozinha, quebrei a cara, mudei de estratégia. Mas em alguns momentos eu tive que perguntar para alguém, falou, e aí, como que eu faço isso? Em alguns momentos eu peguei um desconhecido no YouTube e assisti uma aula que me ajudou pra caramba. Então, a sua solução, o seu dom, o seu talento, precisa ser compartilhado com o mundo. É um desserviço você não colocar suas ideias para fora e não transformarem as suas ideias em uma solução para as pessoas. Então, ao invés de a gente olhar e criticar, vai olhar mais profundo o que está acontecendo. Vai olhar tudo o que aconteceu antes daquele negócio, daquela situação realmente vir à tona, vir nas mídias. Vai avaliar cada uma dessas pessoas que você segue, as que são de verdade, porque tem muita mentira, tem muita gente que parece, mas não é, nesse mundão aqui da internet, e como em qualquer outro lugar. Mas eu tô preocupada e tô interessada em você. Em você que muitas vezes está julgando e criticando, morrendo de vontade de fazer algo diferente e está se borrando de medo. Se borrando de medo porque tem filtros que estão te limitando. Estão te impedindo de viver todo o seu potencial. Muitas vezes você prefere reclamar do sistema do que apresentar um projeto dentro da empresa, um projeto para o seu sócio, um projeto para o seu marido, que vai facilitar a vida e a rotina de vocês. Esses projetos, essas apresentações, que no marketing digital, aqui na internet, alguns chamam de oferta irresistível. Esse tipo de oferta irresistível, ela serve para qualquer coisa da sua vida. Para você convencer o seu marido ou a sua esposa de jantar com você em algum lugar, de pedir uma comida, de fechar uma viagem. Porque é uma conversa. É uma conversa onde você apresenta o que você tem para apresentar com total clareza e honestidade. E aí, às vezes, você por medo daquele não, só que na maior parte das vezes, você está com medo dessa luz, desse sucesso. Porque você tem essa potência, você tem uma luz imensa, capaz de iluminar um estádio. E você está se contentando em iluminar uma geladeira. É mais fácil você sentar numa roda de amigos, numa roda ali de família, e continuar falando mal do chefe, falando mal do marido, falando mal da esposa, falando mal de tudo que está acontecendo, da política, das situações do dia a dia, e não fazer nada, guardar talvez, e criar talvez uma solução. E ali naquela mesa, naquela conversa, você conta uma solução, cria uma solução maravilhosa, talvez você tenha textos, talvez você tenha uma metodologia que você já aplica, alguma coisa que você aprendeu que poderia resolver esse problema. Mas você não arrisca, você não ousa, você não se apropria dessa ideia. Então, enquanto você não se apropria dessa ideia que fica pulsando em você, porque com certeza você tem uma ideia, que eu chamo de ideia principal permanente, que tempo vai, tempo vem, e essa ideia não sai da sua cabeça. Talvez você pule de projeto em projeto, de empresa em empresa, de situações em situações, mas aquela sementinha, aquela ideia, aquela essência, aquele eixo, está sempre em todos os seus projetos. Está sempre na sua cabeça. E você fica insistindo e não dá vida realmente àquilo. E expor claramente, simplificar tudo isso e disponibilizar para as pessoas. Porque também existe um outro problema, que é só nessa questão de ficar pensando grande. As pessoas falam, pense grande. Pensar grande é importante. Pensar grande é legal. Mas as pessoas acham que só vão ser felizes, que só vai valer a pena quando você tiver aquele super resultado. Quando você tiver milhares de seguidores. Quando você ganhar milhares de reais. Quando você puder ter aquela casa, aquele carro. Mas na verdade, enquanto você não for feliz agora, e quando eu falo de felicidade, é ter esse estado de contentamento, que no yoga o pessoal chama de santosha, as coisas não vão para frente.
Porque eu tenho certeza que nesse momento, que é o que há, que é o que a gente tem, você tem condições e tem ferramentas para dar o seu primeiro passo. Seja pegando essa sua ideia e criando um PDF e conversando com os amigos, seja criar uma nova página do Instagram, seja criar um site, um blog, seja criar um e-book, seja entrar na sua empresa e conversar com o seu chefe, com a sua equipe, seja chegar no seu chefe e mostrar todos os seus resultados e pedir um aumento, se sentir mais valorizado financeiramente por todos os seus resultados. Então sim, você precisa ter essa presença para, antes de gerar valor para o mundo, porque essa é uma outra questão também, as pessoas ficam falando, você precisa gerar valor, precisa gerar conteúdo, precisa fazer. Mas onde está o ser? Você, antes de gerar valor, precisa perceber o seu valor. Mais do que isso, precisa acessar a sabedoria interna, onde você reconhece exatamente quem você é, onde você acessa o seu poder pessoal. Porque o poder pessoal, ele está na terceira camada das energias do nosso corpo. E a gente ainda está, na maior parte do tempo, tomando decisões a partir do medo, da sobrevivência, dos gatilhos externos que falam para você fazer, comprar. E tudo isso está gerando cada vez mais desconexão. O medo de frustrar, o medo de arriscar e se frustrar, acaba frustrando por não tentar. É isso mesmo, professor. Porque quando a gente fala de arriscar, a gente está falando de risco, né? Os riscos, eles estão a todo instante. Se você for sair de casa hoje, tem diversos tipos de risco. E não só o momento que a gente está vivendo nesse último ano, mas o risco de qualquer coisa, de você se apaixonar, de você ser atropelado, de, sei lá, de você ter uma grande ideia, de você estar olhando um outdoor e sentir vontade de comprar. Tudo é um risco. Mas existe o risco de você já ser extremamente feliz e não estar percebendo. E essa questão de não tentar realmente vai gerando cada vez mais frustrações. Porque muitas vezes você vai ver, aí entra o fator comparação, que é um grande inimigo da gente. Por você não fazer o que está aqui no seu coração, de acordo com a sua essência, você vai ali procrastinando, você vai deixando para depois. Você vai sempre colocando problemas para não agir, para não acreditar, não se apropriar da sua ideia. E aí você vai ver alguém fazendo alguma coisa que você já pensou, aquele projeto que está na sua gaveta. E o que acontece? Você vai começar a criticar aquilo, você vai falar, putz, eu já tive essa ideia há muito tempo. Nossa, o meu projeto é melhor, ele precisa mudar A, B, C, D. O meu simplifica tudo isso. Você entra nesse julgamento. Ao invés de celebrar e falar, cara, eu preciso colocar isso no mundo. Eu preciso fazer diferente. Assim como, em alguns momentos, você vai conversar sobre isso e algum tempo depois, alguém vai se apropriar dessa sua ideia na cara dura. Vai ganhar dinheiro, vai ganhar crescimento, visibilidade. E você vai falar mais uma vez, tá vendo? O mundo é assim. Eu não posso contar as ideias para ninguém. Que alguém vai e rouba essa ideia, que se apropria da ideia. Então, cada vez mais, você vai validando essas suas percepções, essas suas crenças, esses seus filtros de mundo. Porque tudo que acontece ao seu redor, tudo que você está percebendo, é uma coisa da sua mente. Tem a ver com os seus filtros, tem a ver com a sua história, tem a ver com a sua bagagem, tem a ver com todas as suas questões e desafios emocionais. Então, se você acredita muito em algo, você vai buscar situações, vai buscar argumentações, o universo vai colocar situações para que você valide o que já está dentro de você.
Existe um sistema de rotulagem na mente. E a partir desses rótulos, a mente vai buscando aquilo que é conhecido. Porque ela é preguiçosa. Ela quer te fazer não passar por aquela dor de antigamente. E te leva a passar por aquilo mais e mais vezes. Viver é um risco. Viver é um risco, isso mesmo. Por isso que muita gente anda sobrevivendo. Na verdade, a gente precisa entender mais sobreviver, não como sobreviver. Entendeu o trocadilho? A gente precisa falar e agir mais com formas de viver, de ter vida, de gerar energia, de gerar essa sensação. Porque cada vez que a gente usa um gatilho externo para trazer essa sensação boa de felicidade, porque a felicidade é uma percepção, o bem-estar é uma percepção, e que na maior parte do tempo a gente está tendo essas sensações a partir de um gatilho externo, de comer uma comida gostosa, de comprar alguma coisa, de fazer um curso, de ler um livro. Não tem nada errado com essas coisas, mas são coisas externas. E quanto mais essas coisas externas te gerarem essa sensação de bem-estar, de felicidade, de alegria, de prazer, mais vai estar mostrando o quanto você está desconectado. Porque tudo isso que você precisou de um gatilho externo já está dentro de você. Você não precisa de nada externo. A única coisa que você precisa é tirar o olhar do externo e trazer esse olhar para o interno. E aí sim você consegue assumir as rédeas da sua rotina. Aí sim você consegue ter uma rotina e uma carreira que vão te gerar saúde e prosperidade. Uma carreira e uma rotina que não te levem à exaustão. Porque a gente está entrando em exaustão porque a gente está nessa dependência e nessa manipulação constante do externo. E mais do que isso, a gente está colocando a responsabilidade no outro de não conseguir esses resultados. E aí a gente volta para o começo da conversa, quando eu recebi diversas críticas ao falar que os Correios representavam os profissionais e a carreira da outra era. Enquanto o Mercado Livre, a Amazon, o Magazine Luiza e muitas outras empresas representam essa carreira e os profissionais da nova era. Então o que eu quero deixar claro aqui, trazer essa clareza para vocês hoje, é que mais do que nunca a gente precisa acessar esse poder que está dentro da gente, de não se sentir, não se deixar dependendo do externo, seja para realizar os seus sonhos, seja para entregar o seu serviço, seja para se apropriar e implementar suas ideias. Porque quanto mais você ficar falando que existe um problema, mais difícil vai ser encontrar a solução. Tem algumas pessoas que até dizem que o problema é a solução. Então, se eu tenho um problema, assim como vamos pensar que, como talvez o Mercado Livre tenha pensado, eu tenho um problema com os Correios, eu tenho um problema nessa logística, nessa entrega. Não vou poder crescer, não vou poder expandir a minha plataforma para gerar mais possibilidades para novas pessoas abrirem a sua loja aqui na minha plataforma. Não vou poder aumentar o meu faturamento, não vou poder melhorar o meu marketing, a minha entrega, o meu servir, porque os Correios não estão possibilitando isso na minha vida. Que chato esses Correios. Que merda de trabalho, de sistema que a gente tem. Devia ser vendido logo. E aí você começa um monte de especulação, um monte de crítica e um monte de julgamento. E eles falaram, o problema são os Correios, que é a entrega. O que eu posso fazer hoje para resolver isso? Pode ser que eu não consiga resolver hoje, nesse exato momento, mas eu vou começar a caminhar para achar uma solução para que eu não dependa dos Correios ou de seja lá quem, para que eu coloque a minha ideia e o meu potencial em prática. Que eu manifeste o amor, que eu manifeste o servir, que eu manifeste os meus talentos através desse meu negócio, dessa minha carreira, através desse ser que eu sou. Porque cada um veio para fazer algo nesse mundo, cada um tem uma missão nesse mundo. E enquanto você não acessar
isso, e viver a partir desse seu ser, você vai continuar fazendo, e não chegando, talvez, a lugar algum. Porque quando você chega num lugar e aquilo não te satisfaz, você vai querer ir para outro lugar, ir para outro lugar, ir para outro lugar. Porque você, mais uma vez, está dependendo do externo para te trazer esse preenchimento. Preenchimento para esse vazio, para essa ferida, e seja lá o que mais que está te faltando e te gerando esse estado de dor, de sofrimento. Então, quando eu falo de carreira e profissional da outra era, é esse profissional que enxerga o problema e que vai buscar uma solução, que ele vai usar a tecnologia, os recursos disponíveis para alinhar a essência e a matéria, que vai alinhar essa espiritualidade, essa universalidade, esse potencial que existe quando a gente conecta o céu e a terra, a espiritualidade e também a tecnologia, o dinheiro. Porque tudo isso vem dessas questões emocionais, tudo isso vem das percepções que você tem, porque as percepções ainda são externas, são a partir da sua mente. Reclamar não supre a demanda. Não, de forma alguma, né, professor? Reclamar é continuar clamando por aquilo. Quanto mais você continuar reclamando, mais você vai ter do mesmo. Você vai atrair pessoas reclamonas também. Vai atrair situações que validem essa sua visão de mundo. E tudo vai ficar cada vez mais cansativo, mais exaustivo. Então, a questão é: o que hoje eu tenho na minha vida que eu posso simplificar e começar a dar vida para isso agora? É igual dentro do sistema de saúde que eu aprendi dentro dos textos védicos, que muitas das vezes a gente acorda e dá um chute na parede. Aí você vai chutando a parede, vai chutando a parede, vai chutando a parede, vai ficando com dor no pé, vai machucando o seu dedão. Daí você fala assim: putz, que dor, não aguento mais essa dor. Vou no médico, vou pedir um remédio pro médico. Daí o médico vai lá e te dá um analgésico, te dá um medicamento. Porque quando ele fala pra você: tá, mas qual tá sendo, o que tá causando isso, né? Ele assim: doutor, manda fazer tudo, menos parar de dar o chute na parede. Porque o chute na parede é a minha válvula de escape, é meu único momento de prazer na vida é a hora que eu dou o chute na parede. Então me dá um remedinho pra eu continuar dando esse chute na parede, mas eu não quero sentir mais dor. Então por que eu tô falando isso? A maior parte do tempo, a gente tem que tirar coisas do nosso dia, tem que tirar coisas da nossa rotina, tem que tirar coisas do nosso vocabulário, do nosso padrão de pensamento, para conseguir ter o resultado, a saúde, a prosperidade, para conseguir criar uma rotina de crescimento na carreira, uma rotina de melhores relações, de mais energia, de mais disposição. Porque enquanto você continuar dando chute na parede, que talvez seja o reclamar, que talvez seja desconfiar do seu potencial, que talvez seja achar que o marido está atrapalhando a sua reunião, que os seus filhos estão fazendo muito barulho e você não consegue fazer nada, você ainda está colocando o poder no externo. Assim como a postagem que eu fiz. Se o Mercado Livre não tivesse implementado a solução para ele ainda estaria nas mãos dos Correios. Não teria crescido, não teria gerado mais resultados, mais rentabilidade para muito mais pessoas que sobrevivem aí nesse período de complicações do mundo, porque eles ofereceram vantagens, ofereceram a plataforma para que mais pessoas pudessem servir e construir uma carreira aí mais próspera no mundo online. Ah, mas eu tenho vergonha de gravar vídeo, eu não sei como produzir conteúdo. Tá, o problema é a solução. Eu não sei, então eu vou perguntar para alguém que está fazendo,
eu vou começar a assistir conteúdo de alguém que o santo bateu, eu vou, sei lá. Você vai descobrir como fazer. Não tô falando que hoje você tem que pegar e vencer esse medo, essas barreiras. Mas você tem que buscar, entrar em ação, começar a vencer essas barreiras internas para que as coisas aconteçam. E se tornar, sim, esse profissional da nova era, ter essa carreira da nova era, seja dentro ou fora da empresa. E mesmo que seja fora da empresa, você não precisa jogar tudo pro alto agora. Você pode trabalhar em paralelo. A maioria dos meus clientes, eles têm um emprego. Mas por ter um emprego, por ter uma rotina, eles têm a faca e o queijo na mão para prosperar muito no mercado online. Para produzir excelentes conteúdos com um único celular. Não precisa nem do computador. Ah, tá, mas e aquele monte de páginas para quando a gente vai vender alguma coisa? Algumas plataformas de venda já disponibilizam a própria página. Você não precisa nem contratar ferramentas. Tá, mas elas me cobram 10%. É melhor ganhar 90% do que não ganhar nada, não é? Então pare de reclamar. Senão você vai continuar recebendo mais do mesmo. Para de julgar as coisas com essa percepção limitada, olhando um pedacinho da situação, que faz esse pedacinho faz parte de um todo. A quantidade de questões, tem acho que até duas que eu deixei lá no meu post, falando que, como que eu tava julgando os Correios? Cara, bem-vindo, profissional da outra era. Consome aí meu conteúdo e vê do que eu tô falando antes de colocar aí o seu julgamento a partir de um pedacinho. Olha pro todo. Tá, mas você tá sendo grossa, arrogante? Não. Tô falando que você tá olhando um pedacinho da situação, tá olhando pelos seus filtros, pela sua mente limitada, pelo seu mundo o qual você vive, ao invés de olhar para a situação. Você simplesmente vestiu a carapuça e mostrou que você ainda é um profissional da outra era, que você tem uma carreira da outra era. Em vez de você olhar para os bons exemplos, você tá aí julgando e criticando a partir desses seus filtros, dessa sua percepção limitada. Então, pesquise mais, faça um mergulho aí na sua história e comece a trazer os pontos fortes, comece a ver tudo que tem de potencial para você romper essa barreira do profissional da outra era e começar a se tornar um profissional da nova era. Porque esse talvez seja o seu chamado. Seja o seu chamado para uma carreira que te gere saúde e prosperidade. Que te gere uma forma, todas as ferramentas ali e habilidades para você colocar em prática esse ser que você é, para você fazer coisas alinhadas a esses seus valores pessoais. E aí sim, não ficar dependendo de uma empresa, de não ficar dependendo de um marido ou de uma esposa, e você sim ser livre, ser independente para viver o ser e o talento que você tem. O profissional do futuro tem flexibilidade de entender os contextos e humildade de aprender. Isso mesmo, professor. É que na verdade eu só mudaria uma coisa ainda, teria um pequeno ajuste na sua frase. O profissional do agora. Porque é agora que a gente precisa disso. A gente precisa assumir as rédeas da nossa vida e da nossa carreira agora. Nunca antes foi tão necessário. Nunca antes foi tão urgente a gente se posicionar no mundo, a gente se posicionar nas relações e a gente sim fazer acontecer. Mais do que isso, a gente ir lá e arrasar, a gente se escolher ao invés da gente se encolher, da gente olhar ao nosso redor e falar: opa, tô vendo isso aqui errado. E a partir do momento que você vê isso errado, você fala: eu sei como consertar isso. E eu vou começar a fazer isso agora. Eu vou ali dentro da empresa e vou ver que o meu coleguinha ou o meu chefe não estão enxergando uma parte que eu estou enxergando. Então eu vou marcar uma reunião com ele e vou apresentar a minha ideia.
vou apresentar a solução que eu percebi, que eu vi, que aquilo veio para mim. Porque eu tenho filtros diferentes das pessoas. Por mais que semelhante atrai semelhante, você tem uma história de vida. Você tem a história antes da história. Por exemplo, eu tô aqui nesse momento e quero começar a partir de hoje, construir uma nova história. Quero lançar um novo produto, quero mudar de empresa, quero crescer dentro da empresa, quero um novo relacionamento, seja lá o que for. Daqui pra frente, uma nova história. Só que nesse momento presente, nesse momento o que realmente há é o agora. Esse momento aqui, que estou eu e vocês. Eu poderia muito bem estar fazendo outras coisas. Mas por causa da minha história, a história antes da história, a história de fundo, os meus filtros, os meus resultados, os meus altos, os meus baixos, os meus fracassos, os meus sucessos, me trouxeram até este momento para que eu pudesse estar aqui falando isso para você e dando o próximo passo da jornada a qual eu quero. E nesse momento, eu estou bem contente, eu estou bem feliz, eu estou entregue, não existe outra coisa acontecendo, porque eu estou aqui com você, vivendo quem eu sou, me apropriando e implementando a minha ideia, o meu modelo de mundo que já tem ajudado diversas pessoas e que eu não posso mais guardar só para mim. Porque enquanto tem gente pagando uma fortuna por cursos e mentorias que não levam a lugar nenhum, e eu falo isso porque eu investi muito nos últimos quase 6 anos. E eu paguei caro em um monte de mentoria e um monte de curso de marketing digital que mais me confundiram do que me ajudaram. E eu tive que ir passo a passo vendo o que realmente fazia sentido. Até realmente me apropriar de quem eu sou, das minhas ideias, dos meus talentos, dessa história antes dessa nova história. Para aí sim me tornar essa profissional da nova era. Porque eu não preciso ficar reclamando deles, eu preciso consertar o que eu tô vendo de errado. E que eu sei que muita gente ainda tá caindo. E que não precisa. E quando eu falo de carreira da nova era, eu tô falando de educação emocional. Eu tô falando de educação digital. Eu tô falando de algumas fases as quais te tornam um profissional único. Que ajudam a manifestar esse ser único que você é. Que ajuda a tornar esse ser notável no mundo. E você não precisa de milhares de seguidores. Você não precisa buscar lá longe algo para suprir esse momento e colocar essa ideia. Você pode implementar onde você está. Olhar para um lugar e falar, tô vendo um problema ali naquela empresa. Mas será que ela vai me contratar? Eu não tenho a formação XYZ, não tenho isso e aquilo. Por que você não cria um projeto e envia para ela e fala assim, eu estava aqui olhando para sua página, pro seu sistema, para sua gestão, seja lá o que for. E falar para eles, eu vi isso e pensei nisso. Toma aqui para vocês. Você já está criando a oportunidade. Quando eu fui coach da seleção brasileira de futebol feminino, foi basicamente isso que eu fiz. Quando eu fui trabalhar como estrategista e copywriter dentro de uma empresa, de uma grande empresa de marketing digital, foi exatamente isso que eu fiz. Quando eu passei no teste para ser copywriter de um grande player do mercado, foi isso que eu fiz. Mas nesse caso eles tinham uma vaga em aberto, mas você tinha que realmente entregar um projeto para eles, para aí sim passar para as outras fases. Se eu não tivesse confiado, eu nunca tinha feito aquilo para outra pessoa, nunca tinha feito um texto como aquele. Eu fui e olhei para a empresa deles e falei, tá, captei algumas peças ali do negócio deles, escrevi o meu texto e enviei. E há alguns dias eu já estava contratada, trabalhando para eles. Então, enquanto você realmente não oferecer essa solução para o mundo a partir de quem você é,
Você vai continuar sendo um profissional da outra era. Você vai continuar tendo uma carreira da outra era. E hoje, mais do que nunca, um profissional que tem uma carreira da nova era tem um modelo híbrido do mundo, do outro mundo, que talvez seja o presencial, que seja uma rotina cheia de afazeres, mas o da nova era, ele também tem o controle sobre a sua rotina, tem o controle sobre o seu negócio, sobre a sua carreira, sobre o seu produto, seja lá o que for, porque ele também está no digital. Ele também implementa essa visão de mundo, esses valores, através de tudo que ele faz, compartilhando com o mundo o que ele vê. E o servir é isso, é compartilhar. Não é mais esse mundo de competição e egoísmo. É um mundo de contribuição, de servir, de darmos as mãos, de conectarmos propósitos, de facilitar o propósito do outro, de permitir que o outro seja quem é, com amor, respeito, com atenção. Então, sinto muito aos profissionais da outra era que não entenderam nada do que eu disse sobre Mercado Livre e Correios. Bem-vindos, talvez, esses profissionais da outra era que estão precisando abrir essa visão, se conectar a uma sabedoria interna e externa que já está aí disponível, para que você pare de reclamar, criticar e julgar e realmente fazer acontecer, assumir as rédeas da sua carreira e ter essa carreira essa carreira conectada ao céu e à terra, conectada ao mundo físico e ao mundo online. Então era isso que eu queria conversar com vocês. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui e me acompanhem, que vem bastante novidade a partir dos próximos dias. Então, valeu, professor, Karina, Caio, muito obrigada. E vai ter bastidores aí de uma construção de uma carreira online, até mesmo descoisando aí lançamentos, que lançamento é bem famoso, mas tem muita coisa aí que a gente precisa desmistificar, simplificar e facilitar aí para essa carreira da nova era fluir da melhor maneira possível. Então, muito obrigada a todos. Como eu sempre digo, vai lá e arrasa.